Você já sentiu aquele arrepio, como se algo invisível estivesse perto de você? Algo que não deveria estar ali, mas que insiste em se mostrar? Hoje vamos conhecer 5 histórias reais de lendas urbanas que ganharam vida. Prepare-se para uma jornada pelo desconhecido, onde o sobrenatural toca o nosso mundo de forma inesperada. Você já dirigiu sozinho à noite? Em uma estrada tão escura que os faróis são a única coisa que separa você do nada absoluto? E quando olha pelo retrovisor, tudo que vê é o vazio, até não ver mais. A lenda da mulher de branco é contada em muitos lugares, mas para alguns, ela deixou de ser apenas uma história contada ao redor de fogueiras. Juan, um taxista argentino, trabalhava há anos dirigindo pelas ruas de sua pequena cidade. Ele não acreditava em fantasmas, nem em promessas de histórias sobrenaturais. Para ele, tudo era fruto da imaginação de quem tem medo da noite. Era uma sexta-feira, perto das 2 da manhã, quando Juan voltava para casa depois de deixar seu último passageiro. Enquanto dirigia por uma estrada deserta, viu uma figura parada na beira do asfalto. Uma mulher, sozinha, de vestido branco, cabelos longos, molhados pela neblina. Ele diminuiu a velocidade, baixou o vidro e perguntou se ela precisava de ajuda. Sem olhar para ele, ela entrou no banco de trás e murmurou: "Estou quase em casa." Juan perguntou onde ela morava, mas ela apenas respondeu: "Siga em frente." O trajeto parecia eterno. O ar dentro do carro ficou pesado, a neblina lá fora engrossava cada vez mais, e Juan sentia o suor frio escorrer por suas costas. Ao se aproximarem de um antigo cemitério à beira da estrada, ela disse em um sussurro quase inaudível: "É aqui." Juan parou o carro, virou-se para trás e o banco estava vazio. Assustado, ele desceu do carro, iluminando o banco traseiro com o celular, tentando entender como alguém poderia ter saído sem que ele percebesse. No banco havia um véu branco, molhado, com um cheiro forte de terra úmida. Ele olhou para o portão do cemitério e ali, entre os túmulos cobertos pela neblina, Juan viu uma figura parada, de vestido branco, olhando para ele, sem rosto, sem expressão. Juan deixou o véu no banco, voltou para o volante e saiu em disparada, sem olhar para trás. Dizem que a mulher de branco aparece para aqueles que estão em momentos de desespero ou para aqueles que carregam arrependimentos. Alguns afirmam que ao levá-la para casa, você está ajudando um espírito a descansar em paz. Outros dizem que ao parar para ela, você carrega algo com você pelo resto da vida. Juan nunca mais dirigiu de madrugada naquela estrada. E às vezes, quando está em casa, sozinho, ele ouve um sussurro: "Estou quase em casa." Mas o que Juan viveu naquela estrada não é um caso isolado. Existem muitos que juram ter visto a mulher de branco, esperando na beira da estrada, pedindo carona, antes de desaparecer sem deixar rastros. Agora, sempre que passar por uma estrada escura e ver uma figura ao longe, pense bem antes de parar. Mas as estradas não são os únicos lugares onde as lendas ganham vida. E às vezes o que mais nos assusta está dentro de nossas próprias casas. Você já se sentiu observado dentro da sua própria casa? Como se em silêncio algo estivesse ali, esperando você virar as costas para se mover, esperando você piscar. As bonecas sempre foram objetos de fascínio,
símbolos de inocência e proteção. Mas para algumas pessoas, elas se tornaram o pesadelo do qual não conseguiam acordar. Em uma pequena cidade no México, uma mãe chamada Isabela comprou uma boneca antiga em um bazar para sua filha de 6 anos, Camila. A boneca tinha olhos azuis, cabelo loiro em tranças e um vestido azul claro, com um pequeno rasgo na manga. Na primeira semana, Camila dormia abraçada com a boneca. Mas logo começaram os sussurros no meio da noite. A criança dizia que a boneca falava com ela, dizendo coisas como: "Vamos brincar para sempre." Isabela não deu importância, achando que era a imaginação, até que certa noite ouviu passos pequenos no corredor. Quando foi verificar, Camila dormia profundamente, mas a boneca estava na porta do quarto, sentada, olhando para ela. Assustada, Isabela colocou a boneca de volta na prateleira, certificando-se de que estivesse bem firme. Na noite seguinte, Isabela acordou com um barulho de algo caindo. Ao acender a luz, viu a boneca sentada na beirada da cama de Camila, com a cabeça inclinada, olhando diretamente para a mãe. Isabela se aproximou, pegou a boneca e a virou para examinar. Foi então que ela viu o olho da boneca piscar sozinho. 1, 2 vezes. Pensou que era defeito, mas quando olhou novamente, os olhos estavam abertos, fixos nela. Na manhã seguinte, Isabela decidiu se desfazer da boneca. Jogou-a no lixo e levou o saco para fora, sentindo um alívio imediato. Naquela noite, Camila acordou chorando, dizendo que a boneca estava com saudades. Isabela a acalmou e disse que tudo ficaria bem. Na manhã seguinte, quando Isabela foi arrumar o quarto de Camila, encontrou a boneca sentada no canto, com a cabeça inclinada e os olhos fixos na porta. Ela não sabia explicar como a boneca havia voltado. Nenhum dos vizinhos viu alguém mexendo no lixo, e o saco havia desaparecido. Com medo, Isabela procurou um padre local, que ao segurar a boneca, disse sentir um frio profundo e um peso estranho, como se algo estivesse preso dentro daquele brinquedo. Ele sugeriu que a boneca fosse queimada, mas mesmo assim, Isabela não teve coragem. Ela a guardou em uma caixa de madeira, trancada com correntes, e colocou no sótão. Dias depois, Camila subiu ao sótão enquanto a mãe cozinhava. Quando Isabela percebeu, encontrou a filha sentada ao lado da caixa, dizendo: "Ela ainda quer brincar comigo, mamãe." A boneca permanece trancada no sótão até hoje, mas Isabela diz que em algumas noites ouve risadas infantis vindas lá de cima e, às vezes, barulhos de algo batendo contra a tampa de madeira. Ela jura que em certas madrugadas escuta uma voz sussurrando: "Vamos brincar para sempre." Mas nem todos os visitantes do outro lado se escondem em bonecas. Alguns aparecem no canto do seu quarto quando você está mais vulnerável, durante a noite. Existem momentos em que nosso corpo está imóvel, mas nossa mente está desperta, presa em um pesadelo real. A paralisia do sono é um dos maiores medos de quem já viveu, mas alguns veem algo ainda pior, algo que observa do canto do quarto. A lenda do Homem do Chapéu é contada em diversos países, sempre descrevendo a mesma figura: um homem alto, magro, usando um chapéu de aba larga e um casaco longo, parado em silêncio, observando. Gabriel, um jovem brasileiro de 21 anos, trabalhava longas horas no computador, estudando e fazendo entregas para ajudar em casa. Ele sempre dormia exausto, de madrugada, caindo no sono sem perceber. Uma noite, por volta das 3h13 da manhã, Gabriel acordou. Seus olhos se abriram, mas ele não conseguia mover nada além deles. A luz do poste iluminava parcialmente o quarto, criando sombras que dançavam nas paredes. Foi então que ele viu, no canto do quarto, ao lado do guarda-roupa, uma figura alta usando um chapéu preto. A silhueta não se movia,
mas Gabriel sentia que estava sendo observado. Tentou gritar, mas não conseguiu. Tentou fechar os olhos, mas eles permaneciam abertos, ardendo. O homem do chapéu se inclinou levemente, como se quisesse ver Gabriel melhor. Gabriel sentiu o ar ficar pesado, um cheiro de queimado tomou conta do quarto e lágrimas escorreram de seus olhos. No reflexo do espelho do guarda-roupa, Gabriel viu que o homem não tinha rosto, apenas uma escuridão vazia, mas os contornos do chapéu e do casaco eram nítidos. O homem do chapéu levantou a mão, apontando para Gabriel e sussurrou algo que ele não conseguiu entender. Parecia uma voz distante, ecoando dentro da cabeça. De repente, Gabriel sentiu como se estivesse sendo puxado para fora do corpo, vendo a si mesmo deitado na cama. A figura se inclinou sobre ele, tão próxima que poderia sentir o frio emanando dela. Ele tentou lutar, rezar, mover um dedo, mas nada funcionava. Após alguns segundos que pareciam horas, Gabriel conseguiu soltar um grito sufocado e a figura desapareceu como fumaça, deixando o quarto em silêncio absoluto. Ele estava suando, tremendo, e a marca de sua própria mão estava cravada na coxa, de tanto que tentou se mover. Gabriel contou para a mãe o que aconteceu, mas ela disse que era apenas um pesadelo. No entanto, naquela mesma noite, a mãe ouviu passos pesados no corredor e uma respiração atrás da porta. Quando ela abriu, não havia ninguém, apenas Gabriel dormindo, com lágrimas secas no rosto. Nos dias seguintes, Gabriel viu o homem do chapéu em reflexos de janelas, nos vidros de carros e até no brilho da TV desligada. Alguns dizem que o homem do chapéu aparece para quem está prestes a enfrentar grandes mudanças. Outros dizem que ele é um aviso, ou mesmo um caçador de almas perdidas. Gabriel nunca mais dormiu sem deixar as luzes acesas, mas mesmo assim diz que em algumas madrugadas sente a presença, no canto do quarto, observando, esperando, em silêncio. E quando achamos que estamos seguros em casa, há lugares ainda mais sombrios, onde as lendas se manifestam, em pontes onde vidas foram levadas, mas os espíritos permanecem. Pontes sempre foram lugares de passagem, mas para alguns também se tornam o local de seus últimos momentos. Dizem que, quando uma vida é levada em uma ponte, algo permanece, esperando, chamando. Na Colômbia, existe uma ponte conhecida pelos moradores como La Puente de los Lamentos. Dizem que, durante a madrugada, é possível ouvir choros de uma mulher que se joga nas águas escuras. Javier e seu amigo Lucas voltavam de uma festa, passando de moto por aquela estrada deserta. Eles riam, conversavam sobre a noite, até que, ao se aproximarem da ponte, sentiram o ar gelar de repente. Foi quando viram, no meio da ponte, uma mulher, de cabelos longos, usando um vestido branco, parada, olhando para a água. Javier parou a moto, sentindo um calafrio percorrer suas costas. Lucas gritou perguntando se ela precisava de ajuda, mas a mulher não se virou. Apenas levantou o braço, apontando para o rio. Sem entender, eles desceram da moto, aproximando-se com cuidado, mas, quando estavam a poucos metros, a mulher virou o rosto e não havia nada lá. Apenas escuridão, como um buraco negro. Assustados, os dois recuaram e a figura simplesmente se inclinou para a frente, caindo em silêncio nas águas escuras. Eles correram para a beirada da ponte, procurando, mas não havia ondulações, nem bolhas, nem respingos,
como se nada tivesse caído ali. De repente, Lucas sentiu algo segurar seu tornozelo. Quando olhou para baixo, viu uma mão pálida saindo da água, agarrando sua perna. Ele gritou, puxando o pé, e a mão desapareceu, deixando uma marca fria em sua pele. Javier puxou o amigo e os dois saíram correndo de volta para a moto, ouvindo atrás deles o som de choros e uma voz sussurrando: "Ajude-me!" Na volta para casa, Lucas sentia como se algo estivesse agarrado em suas costas, pesado, e a moto parecia mais difícil de conduzir. Quando chegaram, os dois juraram nunca mais passar por aquela ponte durante a noite. Nos dias seguintes, Lucas começou a ter pesadelos, sempre sonhando com a ponte e a mulher de branco pedindo ajuda, antes de cair na água. Certo dia, acordou com as costas molhadas, mesmo sem ter suado, e marcas de mãos pequenas deixadas no seu lençol. Eles procuraram informações com os moradores antigos e uma senhora contou que, anos atrás, uma jovem engravidada havia se jogado daquela ponte após ser abandonada e que dizem que toda madrugada ela volta buscando alguém que a ajude a sair de seu destino. Alguns acreditam que, se você parar na ponte e fizer uma oração, ela vai embora em paz. Outros dizem que, se você parar, ela sobe na sua garupa e volta com você. Javier e Lucas nunca mais viram a mulher na ponte, mas, às vezes, quando passam por lá de dia, dizem que sentem um frio profundo e o som do choro ao longe, misturado ao vento que passa pelas tábuas da velha ponte. E em algumas madrugadas, Lucas ainda acorda ouvindo um sussurro em seu ouvido: "Ajude-me." Mas nem sempre em pontes antigas que as lendas se escondem. Às vezes, o portal para o sobrenatural está onde menos esperamos, em um simples elevador, entre andares que não deveriam existir. O elevador é algo tão comum no nosso dia a dia. Você aperta um botão, a porta se fecha e em poucos segundos você está em outro andar. Mas, e se em uma noite o elevador decidir te levar para um andar que não existe? Diego, um jovem explorador urbano, decidiu investigar um hospital abandonado em sua cidade. O prédio estava fechado há anos e histórias diziam que pacientes haviam morrido em condições misteriosas nos últimos andares. Era uma noite fria e Diego entrou pelas portas laterais do hospital com sua lanterna e câmera em mãos, decidido a gravar tudo para seu canal. No saguão, encontrou um elevador antigo com botões que ainda acendiam fracamente quando pressionados. Ele apertou o botão para o 7º andar, mas durante a subida, o elevador parou de repente. As luzes piscaram e Diego sentiu o ar ficar pesado. Olhou para o painel e, para sua surpresa, o número 13 apareceu piscando, mas o hospital só tinha 7 andares. O elevador tremeu, subindo lentamente, até que parou com um estrondo. As portas se abriram, revelando um corredor escuro, com uma única luz piscando ao fundo. Diego, tremendo, apontou a lanterna, mostrando corredores cobertos de papéis rasgados, camas velhas e marcas de mãos nas paredes. O cheiro de mofo e algo mais pesado, como ferrugem e podridão, enchia o ar. Enquanto caminhava, ouviu passos atrás dele. Quando virou a câmera, não havia ninguém. De repente, um grito ecoou, distante, como se viesse de outro andar. Diego correu de volta para o elevador, apertando freneticamente o botão de fechar. O elevador desceu sozinho, passando pelos andares sem parar.
As luzes piscavam e Diego segurava o choro, repetindo para si mesmo: "Eu quero sair, eu quero sair." Quando finalmente parou, as portas se abriram no térreo. Diego saiu correndo, deixando para trás aquele prédio e jurando nunca mais voltar. Mas naquela noite, ao chegar em casa, Diego revisou a gravação. No momento em que o elevador fechava, congelou o vídeo e lá estava, a figura escura, parada no corredor, com a cabeça levemente inclinada, braços caídos, como se o observasse. Desde aquele dia, Diego afirma que coisas estranhas começaram a acontecer em casa. Portas batendo sozinhas, luzes piscando às 3 da manhã e, em uma madrugada, ao acordar para beber água, ele viu o reflexo da figura no vidro do micro-ondas. Dizem que, ao visitar lugares abandonados, você pode trazer algo com você, algo que estava preso, esperando uma oportunidade para sair. E se um dia, ao entrar em um elevador, você perceber que ele está parando em um andar não existente, feche os olhos, aperte o botão de emergência e reze para que as portas se abram de volta no seu mundo. Se você gostou desses relatos sobrenaturais de lendas urbanas, curta, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história sobrenatural. Até o próximo vídeo, se tiver coragem.